Era só o que faltava à oposição vir com esse discurso moralista, coisa que eles não praticaram quando governaram o Brasil. Respeitem a democracia brasileira. Não assumam a posição dos golpistas, daqueles que no passado serviram à ditadura militar. Respeitem a vontade soberana das urnas. Como diz a nossa Constituição, todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. E acabem com essa ação que você desenvolve, que compromete a história de alguns do PSDB, que eu sei que lutar. Para a oposição, debatam, ofereçam alternativas para o país, como nós fizemos quando vocês governavam o Brasil. Passaram 8 anos e nós fazíamos oposição e apresentávamos saída. Vocês não, só querem apresentar essa tese do golpe, porque vocês não são afeitos a aceitarem a soberania popular como elemento fundante da democracia brasileira. Estamos preparados para fazermos esse enfrentamento com humildade, fazendo correções naquilo que precisa ser feito do ponto de vista da economia, para retomar o crescimento da economia brasileira, preservando os programas do nosso governo e dialogando com o país. A Dilma é uma mulher, não tem história, como alguns de vocês têm, de sair pelos fundos. Sobe a tribuna, ninguém fala. Por que vocês não falam sobre o que está acontecendo com o presidente nacional do DEM? O inquérito aberto pelo Supremo. Por que vocês não falam sobre isso? Senhor presidente, passou usou o tempo inteiro de líder e insiste em ficar agredindo a oposição gratuitamente, de uma forma irresponsável, além do tempo regimental, é inaceitável. Tratando a oposição de forma desrespeitosa, além do tempo regimental, eu exijo pelo menos 1 minuto para rebatê-lo de forma objetiva e clara nos termos regimentais, senhor presidente. Não, senhor, chega! Chega! Calma, você já citou 3 vezes. Senhor presidente, vou pedir calma. Senhor presidente, Vou pedir calma agora. Ele está falando em que tempo? Tão nervoso, Excelência, respeite o orador. Excelência Rubens Bueno, só um minuto. Deixa eu falar, vou ficar nervoso. Eu vou dar 1 minuto. Tem que respeitar o orador. Só 1 minuto, encerra por gentileza. Encerrar em 1 minuto, senhor presidente. Tem que ouvir, tem que deixar ele falar. Vossa Excelência subiram à tribuna, agrediram a presidência da República. Nem sequer respeito à instituição presidência da República. E vem agora cobrar respeito. A gente respeita quem respeita a democracia e quem respeita a instituição presidência da República. Esse respeito que vocês querem cobrar de nós não é possível. Eu estou cobrindo, senhor presidente. Respeite o líder na tribuna. Chega, senhor. Estou esperando aqui. Excelência, só 1 minuto. Eu encerro, senhor presidente. Deputado. Eu encerro, senhor presidente. Portanto, eu quero dizer, falta à oposição autoridade política e ou moral para criticar a presidenta Dilma. Ela tem história, deputado Rubens Bueno. Ela tem história. Não manche a história de uma mulher que tem história da democracia no Brasil. Portanto, nós estamos firmes. Que nós vamos firmes para a presidenta Dilma. Muito obrigado, senhor presidente. Vou pedir ordem. Rubens, Excelência, o senhor vai ter o seu minuto para falar. Tem deputado da tribuna, senhor presidente. Para encerrar. Já encerrou. Senhor presidente. Senhor presidente, eu não vou entrar nesta linha desrespeitosa. Aliás, excede qualquer limite do bom senso. É desespero. É desespero. Aquele que se coloca como líder de governo vir a este plenário agredir a toda a oposição numa demonstração clara de que não respeita a democracia. E agora coloca o Tribunal de Contas inteiro como golpista, porque foi a unanimidade. Todos os ministros. Coloca, de certa forma, o Supremo também como golpista, porque o ministro Fux negou, aí sim, o golpe que tentaram dar de impedir o Tribunal de Contas de se manifestar. O ministro Fux negou a tentativa de impedir o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas se manifestou. Agora o líder do governo quer calar a oposição. O líder do governo tem não só que respeitar a oposição, mas se curvar aos fatos. Ele lidera um governo corrupto, um governo falido, um governo sem comando, um governo que o país não suporta mais, um governo imoral, um governo...
Ele está ocupando o lugar de líder. Presidente, O governo que não quer eu peço ordem ao plenário. não suporta. O líder falou, o líder do PT falou do governo. Cometeram crime Ele tá com um minuto, ele foi um minuto. Por unanimidade, o Tribunal de Contas já decretou a sentença. Para encerrar, A consequência é clara, é impeachment, é tirar aquela que não dirige, aquela que dirige sim, uma quadrilha, dirige uma quadrilha para saquear o Brasil, uma quadrilha para roubar a Petrobras, uma quadrilha que não respeita as regras constitucionais. Por isso, a pena é clara e não é golpe, é pena constitucional. É impeachment. Senhores deputados, mantenha a ordem plenária. Para quem não respeita o brasileiro. Nós da Para encerrar, cumprimos o nosso papel. Para encerrar, Excelência. O senhor tem que... Por gentileza, Rubens, com a palavra Rubens Bueno. A vocês, a essa cor. Excelência, que tempo ele tá falando? Com a palavra Rubens Bueno, por favor. Senhor presidente, Deputado Rubens Bueno. eu acabo de dar entrada. Deputado Rubens Bueno. Eu acabo de dar entrada num documento ao senhor Américo Lacombe, presidente da Comissão de Ética da Presidência da República. Estou pedindo o afastamento do ministro Cardoso e do ministro Adams. Ambos deram entrevista no Palácio do Planalto no domingo à tarde para achacar, para denegrir ministros e o Tribunal de Contas da União. Isso está no artigo 12 do Código de Ética da Alta Autoridade Pública do país. Jamais poderia ter sido feito aquilo que foi feito. E ao fazê-lo, não só agrediu o Tribunal de Contas da União, como agrediu o Supremo Tribunal Federal. E eu há pouco ouço o líder na tribuna citar o meu nome 5 vezes. E a mesa prorrogar por 5 vezes o tempo para encerrar o seu discurso, que já era de 10 minutos de tempo. Para quê? Para atacar a oposição. O PT não defende aquilo que é o seu governo. A presidente Dilma, se juntar todos, não chega a ser presidente Dilma, é evidente. Eu não quero ser a presidente Dilma. Não quero jamais ser representado por ela. Ela representa o atraso da gestão. Ela representa o Brasil quebrado, o Brasil destruído. Esta é a imagem da presidente Dilma. E a presidente Dilma representa a corrupção presente na gestão pública federal, onde a organização criminosa tomou conta do poder e lá usa de todas as formas para tirar dinheiro da Petrobras, para tirar dinheiro da Eletrobras, para tirar dinheiro do Banco do Brasil, para tirar dinheiro dos fundos de pensão, de aposentados e pensionistas, dos Correios, da Caixa Econômica. Esta é a gestão do PT e da presidente Dilma. Se Lula foi o pai do mensalão, agora nós temos a mãe do petrolão, que é a presidente Dilma. Jamais gostaria de ser representado por ela. E se ela ganhou a eleição, ganhou mentindo ao povo brasileiro. Tanto é verdade que a jornalista Cláudia Safatli publicou no Valor da semana passada, dizendo que na entrevista da presidente com o ministro Mantega, em março do ano passado, o Mantega disse para ela: presidente, tem que fazer as correções do ajuste fiscal agora, porque já estamos atrasados, e se deixar para o ano que vem nós vamos destruir o país. Dilma respondeu para Mantega: então você não quer que eu me reeleja? Esta foi a resposta da presidente da República: o país que se dane, o povo que se lasque, mas eu quero me reeleger presidente da República para continuar no poder a qualquer preço e a qualquer custo. Esta foi a decisão de 2014. E quando o TCU toma uma decisão por unanimidade, com apoio dos auditores e procuradores do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, com apoio de todos eles, ao tomar essa decisão, ainda vão ao Supremo Tribunal Federal levar ainda um puxão de orelha do ministro Fux, que não só manteve a votação, como manteve a honorabilidade do relator e da sua equipe. Não é por aí.
como o PT fez com Joaquim Barbosa, como o PT fez com o Sérgio Moro, como faz com todos aqueles que denunciam. O PT não quer apurar, o PT quer desqualificar as pessoas que estão cumprindo com o seu papel. Tribunal de Contas da União, Ministério Público, Justiça Federal, Polícia Federal. É por isso que o Brasil está pedindo agora um basta definitivo a Dilma e o PT no poder. Senhor presidente, deputado Alfredo Kaifler, eu presidi durante a manhã uma importante audiência pública da questão fundiária das invasões no estado do Paraná. E eu pediria à mesa que considerasse, diante disso, a minha ausência da sessão de hoje de manhã. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Para encerrar, a excelência ali, a Mariane. Obrigada, deputada. presidente. Presidente, eu só gostaria de registrar o mês de outubro, Outubro Rosa, parabenizar todas as mulheres e principalmente a bancada feminina desta casa pelo envolvimento. E eu gostaria de daqui registrado e deixar como lido um discurso e falar que dei entrada num projeto de lei para que ajude ao SUS fornecer medicamentos para o câncer de mama metastático às pessoas mais carentes do nosso país. Então, eu gostaria de registrar, deixar aqui meu discurso como lido e que seja registrado em todos os canais de comunicação dessa casa. Muito obrigada, presidente. Senhor presidente, um minuto, se possível. Eu poderia registrar... Enquanto se encaminha... Evandro Cruz está? Enquanto o deputado se encaminha então, para... O tempo também vai chamar o Rafael Mota. Senhor presidente, um minuto, só para lembrar que dia hoje, 8 de outubro, nasceu um grande nordestino, um brasileiro, conhecido por todos, Patativa do Assaré. E em comemoração ao seu aniversário, também é comemorado o Dia do Nordestino. Um povo bravo, um povo guerreiro, um povo que sofre diariamente, principalmente no que diz respeito à questão da seca. Eu, que sou um nordestino, sou do estado do Rio Grande do Norte, não poderia deixar de registrar que hoje 90 municípios do estado do Rio Grande do Norte não têm água diariamente nos seus reservatórios, não tem água nas suas torneiras, e é um estado que precisa realmente gritar pela seca, porque nós vivemos hoje o pior momento nos 50 anos, a pior seca nos últimos 50 anos. Então fica aqui o meu registro, senhor presidente, que sou nordestino com muito orgulho, e hoje, dia 8 de outubro, é o Dia do Nordestino. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado só um minuto, senhor Paulo presidente. Pimenta, por gentileza. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero dizer a vossas excelências que eu não acredito em moralista seletivo. Ontem, o Supremo Tribunal Federal decidiu abrir uma investigação criminal contra o presidente nacional do DEM. Ontem e hoje, são inúmeras as notícias em todo o Brasil que afirmam que o Ministério Público Federal tem fortes indícios de que o presidente desta casa possa ter contas em seu nome, ou de empresas offshore, ou de seus familiares, na Suíça. Mas é estranho, senhor presidente, porque vem a esta tribuna o líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio, promotor público, e não diz uma palavra, deputado Léo de Brito, não diz uma palavra sobre a denúncia que o STF abriu contra o presidente dos democratas. Não diz uma palavra sobre o assunto das contas da Suíça. E logo em seguida, assistimos na tribuna o líder do PPS, deputado Rubens Bueno. E mais uma vez assistimos aqui uma apresentação de um moralismo seletivo, deputado Marcon, que escolhem quais são as denúncias de corrupção que interessam ser investigadas e debatidas, deputado Adelmo, neste país. Deputado Rubem Bueno veio a esta tribuna de maneira veemente e não disse uma palavra sobre a denúncia ontem aberta no STF contra o presidente dos democratas. Eu desafio o líder do PPS, eu desafio o líder do PSDB e dos democratas vir a esta tribuna e nos dizer o que pensa o deputado Vadi
da denúncia de que o presidente desta casa possa ter contas na Suíça, que já podem estar no Brasil documentos comprobatórios. Até quando nós vamos assistir este silêncio constrangido e envergonhado de uma oposição que vende os seus valores e os seus princípios porque acham que podem ter uma aliança tática com o presidente para construir um golpe de um processo de impeachment? Então, aqueles que podem ser aliados do impeachment, não importa se são denunciados por corrupção, não importa se tem denúncia sobre eles, é uma moral seletiva, é uma moral sem memória, porque todos nós sabemos que durante o período em que foram o governo, foram exemplo neste país de todo tipo de bandalheira. Fernando Henrique, neste plenário, comprou votos a dinheiro vivo para ser reeleito. Fernando Henrique, que tinha um procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, conhecido como engavetador-geral da República, que impedia que qualquer denúncia, que qualquer investigação sobre as mazelas do seu governo pudessem prosperar. Deputada Moema, era só o que nos faltava. Assistirmos o PSDB e os democratas e o PPS quererem se apresentar à sociedade brasileira como paladinos da moralidade. O povo brasileiro conhece. E o líder Zé Guimarães tem razão. Vocês não conseguem suportar terem perdido 2 eleições para um operário, presidente Lula, terem perdido 2 eleições para Dilma. E o que desespera a oposição, Padre João, é que ele sabe que em 2018 o Lula vem de novo e o povo brasileiro vai estar na rua para construir mais uma vitória. E como sabem que não conseguem nos ganhar na urna, procuram o caminho do tapetão. Se juntam com Gilmar Mendes e encontram no Nardes, o Nardes, deputado estadual e vereador da Arena, o Nardes, deputado federal, que quando vai para o nosso estado, dá entrevista, não como ministro do Tribunal de Contas da União, já fazia mais de 90 dias, que anunciava em todos os lugares onde ia, que daria o voto contrário às contas da presidenta. O ministro do Tribunal de Contas da União tem que estar submetido ao artigo 71 da Constituição Federal da Lei da Magistratura. O ministro do Tribunal de Contas da União precisa agir como um juiz. E alguém já viu neste país um juiz dar entrevista antes do julgamento e anunciar a sentença? Alguém já viu neste país um juiz dar entrevista, um juiz receber as lideranças da oposição e combinar antes do julgamento aquilo que seria anunciado na sentença? Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, povo brasileiro, o governo apresentou 13 mil páginas de respostas às questões que foram levantadas pelos técnicos do Tribunal de Contas. E acreditem os senhores e as senhoras, todos os ministros do Tribunal de Contas juntos levaram 19 minutos para votar. 19 minutos para votar. Nenhum fez qualquer referência às razões apresentadas pela defesa. Nenhum respondeu às questões que foram levantadas pelo governo, respondendo aos procedimentos considerados irregulares pelo ministro relator, mas que sempre foram uma prática dos governos que nos antecederam. E o próprio Tribunal de Contas, deputado Odorico, em outras oportunidades, permitiu que este procedimento fosse adotado sem criar em torno desta questão um fato político das proporções em que criaram ontem. Mais do que isso, senhor presidente, é preciso que a população brasileira saiba que a decisão do Tribunal de Contas da União é uma opinião. Ela não é uma opinião que resolve a questão fundamental, que será o posicionamento desta casa
acerca desta matéria. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar. Estas contas agora vão para a Comissão de Orçamento, será designado um relator, e nós faremos um amplo debate nesta casa. Não um debate contaminado pelos interesses partidários, escondidos no voto do relator. E não vai aqui nenhum desrespeito, porque a política ela deve ser tratada com franqueza, e as coisas devem ser ditas em alto bom som. O que nós assistimos no Tribunal de Contas ontem foi uma manipulação. O relator Augusto Nardes deveria ter sido declarado impedido, não só pelo fato de ter dado voto, mas também porque não é possível que um relator de um tema com esta magnitude possa fazer ouvidos de mercador e não dar uma explicação à população brasileira pelas denúncias que o envolvem na Operação Zelotes, negociados no CARF, venda de sentenças de bilhões de reais que lesaram os cofres públicos, compradas de maneira corrupta para desviar bilhões da população brasileira, e que são vários os indícios e as informações que apontam para o envolvimento deste ministro relator como parte desse esquema criminoso. Se enganam, senhor presidente. Se enganam aqueles que imaginam que nós iremos calar diante dessas questões. Nós não vamos aceitar que uma presidenta honesta, eleita de maneira legítima, com mais de 54 milhões de votos, possa sofrer esse ataque permanente e constante. Um golpe liderado por quem, senhor presidente? Liderado pelo Augusto Nardes? Liderado pelo Gilmar Mendes? O impeachment conduzido pelo presidente Eduardo Cunha? Nas condições em que ele se encontra? Com inúmeras denúncias, inclusive da possibilidade de existência de contas na Suíça? São esses os algozes da presidenta Dilma, deputado Silvio Costa? São esses que pretendem se apresentar perante o povo brasileiro como paladinos da moralidade, com autoridade moral de caçar um mandato conquistado na urna, senhor presidente? E imaginam que nós vamos permitir que isso aconteça? Estão muito enganados. Nós vamos resistir no parlamento, nas ruas, e vamos fazer com que o resultado da urna seja... Para concluir, presidente, eu quero dizer aos senhores e às senhoras aquilo que nós temos dito. Tentem ganhar no voto. Desistam de nos tirar do governo pelo tapetão. Mas se preparem bem. Se preparem bem, muito bem. Porque o Lula vem de novo. E o Lula vem com a força do povo. E nós vamos mobilizar esse país da norte a sul para continuar vivendo de maneira mais digna as pessoas mais pobres, dando oportunidade para os que nunca tiveram oportunidade. E junto com o povo, logo ali em 18, nós vamos nos encontrar para festejar a vitória do Lula e continuar em frente nesse projeto transformador do povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. O próximo orador pelo PR, Francisco Floriano, mas antes, 1 minuto para o deputado Vitor Lippe e depois 1 minuto para o deputado Silvio Costa. Obrigado, senhor presidente. Eu venho trazer a preocupação do povo brasileiro, senhor presidente, em especial de todos os prefeitos. Todos nós aqui, deputados, têm visitado as prefeituras e a situação do Brasil é dramática. Não há recurso para garantir assistência à saúde, as prefeituras não sabem o que fazer. Há o caos instalado econômico, a desesperança, o desemprego, senhor presidente. A situação é por demais grave. E o que é pior, não vemos nenhuma saída, porque há um total desgoverno, um total desarranjo
na economia. Nós caímos agora, a nossa economia caiu mais, infelizmente, mais 2 países passaram na frente do Brasil. Nós perdemos a nossa avaliação positiva em relação à condição de pagamentos internacionais. Enfim, todas as informações são negativas em todos os sentidos. Tivemos mais de 1 milhão de novos desempregados, agora chegando a 8 milhões de desempregados no Brasil. A população está muito preocupada e, nesse sentido, nós precisamos urgentemente que dos municípios e a saúde dos municípios atendendo às necessidades econômicas e, em especial, financiamento à saúde, porque o caos está instalado no Brasil nesse momento, senhor presidente. Deputado Silvio Costa. Presidente, eu estava em meu gabinete agora, bem tranquilo, lendo, e não aguentei o cinismo, eu lamento que ele não esteja aqui, do deputado Carlos Sampaio, o líder do seu partido. O deputado Carlos Sampaio criticou a decisão política do TCU de reprovar a conta da presidente Dilma. Pois bem, está aqui, ó. Em 1998, o deputado Carlos Sampaio teve as suas contas de campanha reprovadas pelo TRE de São Paulo. Em 2008, o TSE ratificou a decisão do TRE, reprovando também as contas do deputado Carlos Sampaio. É um cinismo sem precedentes na história do Brasil. Eu queria que ele estivesse aqui para eu dizer, olhando no olho dele. Ele é cínico e não tem moral para criticar a decisão política do TCU, que aquilo não foi jurídica, de reprovar as contas da presidente Dilma. Ele tem que olhar para o umbigo dele antes de criticar uma mulher digna como a presidente Dilma. Pela liderança do PR, deputado Francisco Floriano. E logo após o minuto para o deputado Daniel. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer imensamente à Câmara e também ao governo pelo fato desse trabalho imenso em favor da saúde pública das senhoras, que inclusive sejam tias, avós, mães, mulheres, que, enfim, brigam, lutam pelo melhor desse país. E eu quero iniciar falando desse Outubro Rosa, né? O nome remete à cor do laço rosa, que simboliza mundialmente a luta contra o câncer da mama e estimula a participação da população de empresas e entidades. O câncer da mama, de mama, é o tumor maligno mais frequente nas mulheres. Dados do INCA estimam em torno de 50 mil novos casos em 2012. Trata-se de uma doença curável quando diagnosticada precocemente. E muito importante disseminar essa ideia, incentivar a população feminina a serem avaliadas regularmente por médicos e a realizar o exame de mamografia que permite diagnóstico em fase inicial. O equipamento móvel para a realização da mamografias na Secretaria de Estado de Saúde estará no Parque de Madureira, minha cidade. Você que está me ouvindo aí pelas ondas amigas da Rádio Mundial, pela Rádio Câmara, por todos os meios de comunicação, você pode agora já se preparar, porque no Parque Madureira, para atender a população do Rio de Janeiro. O atendimento no mamógrafo móvel acontece mediante encaminhamento das pacientes pelas UBS do município. Atualmente, a rede estadual conta com a carreta do mamógrafo móvel da Secretaria Estadual de Saúde circula por todas as regiões do estado, atendendo pacientes por 92 municípios, garantindo que as mulheres possam realizar os exames os mais perto possível de sua residência. Os resultados são encaminhados para a Unidade Básica de Saúde, município de origem, juntos. Os equipamentos de mamografia do estado já realizaram mais de 262 mil exames. Mas, na prática, não acho que esse número seja suficiente. Na verdade, acho muito triste uma mulher de idade avançada ter que esperar até outubro de cada ano para poder fazer uma mamografia, porque essa realidade do nosso sistema público de saúde é um verdadeiro caos hoje. Atualmente, chegamos em qualquer unidade hospitalar,
seja municipal, estadual e federal. Há tempos, primeiro, a demora do atendimento médico. A demora é, às vezes, as madrugadas que todos ali possam ficar na fila para receber um atendimento. Então, tem que se ver uma prioridade para que essas mulheres sejam atendidas constantemente, não apenas no mês de outubro, mas constante. Você visite lá, procure nas UBS, nas clínicas da família, em todos no atendimento da saúde, do seu bairro, do seu estado aí. Então é necessário, sim, que essa verdade seja colocada e que as pessoas tenham, como as mulheres, acesso mais fácil e mais rápido à rede de saúde para os exames de mamografia. Essa é uma grande realidade. Falo diariamente com muitas pessoas em situação vulnerável e elas sempre relatam que não conhecem vaga para um exame ou aparelhos que estão quebrados. Dentro da maioria também que eu tenho visitado, alguns hospitais, encontramos aparelhos quebrados, encontramos as grandes dificuldades de acesso a ter uma saúde digna. Então é preciso reclamar, e estou aqui nessa tribuna hoje, senhor presidente, senhores deputados, por dois motivos. Primeiro, para contribuir com o Outubro Rosa, alertando a população que aproveite esse momento para fazer a prevenção, aproveitar o holofote cor-de-rosa e desfrutarem dessa campanha mais. Também quero fazer o apelo, mais um apelo diante de toda a luta e sacrifício do povo. Precisamos oferecer, no mínimo, um serviço de saúde eficaz, eficiente, de qualidade, que verdadeiramente funcione para a população brasileira. Eu creio e tenho certeza que cada um que temos responsabilidade com a saúde, que cada um de nós que temos responsabilidade com cada pessoa que votou, que confiou a você, você deve lutar, seja no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, para que as pessoas, no mínimo, tenham condições de ter uma saúde com mais eficiência, com mais qualidade. É o que eu peço e agradeço a todos vocês, amigos deputados, senhor presidente, e ofereço um parabéns a todas as mulheres desse país, que verdadeiramente o melhor que você pode fazer por você é você que se ama a si mesmo e cuidar de você. Que Deus abençoe você, sua família e todo o povo brasileiro sempre. Esse amigo deseja que esse discurso seja colocado nos meios de comunicação da casa, pela TV e Rádio Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Próximo, pela liderança, o deputado Domingos Sá, mas antes, 1 minuto para o deputado Daniel e 1 minuto para o deputado Léo, e logo em seguida, o deputado Domingos Sá. Senhor presidente, a medida provisória 680 está para ser votada nos próximos dias neste plenário, já que foi aprovada na comissão mista. Ela traz uma emenda que é absolutamente para o brasileiro. Essa emenda que busca estabelecer a prevalência do negociado sobre o legislado. Esse é um debate que já foi feito na sociedade brasileira, nesta casa, e que foi derrotado, e que traz-se nessa medida provisória. Significa a revogação da CLT. Nós não podemos tolerar isso. Eu faço um chamamento aos deputados, à sociedade brasileira e ao movimento sindical. Procure cada deputado para se manifestar contra a aprovação desse absurdo. Deputado Léo de Brito. Senhor presidente, depois deputado Amanhã, 1 minuto. Ontem eu estive aqui na tribuna, colocando um pouco da preocupação sobre a onda de violência que se abateu sobre a capital do estado do Acre, Rio Branco, né, os incêndios que foram feitos a viaturas, a ônibus, né, que preocupam, criam um clima de terror na população. Mas também falei das providências que vêm sendo tomadas pelo governo do estado, junto com a Força Nacional, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, o próprio Exército. Mais de 400 homens estão buscando dar segurança à população. E também o trabalho que foi feito, porque a ordem que foi dada dessa onda de violência veio de dentro dos presídios. E hoje a gente tem uma notícia importante,
que o Ministério da Justiça, junto com o governo do Estado do Acre, providenciaram o deslocamento de vários presos, 15 presos que lideraram esses movimentos para Campo Grande, para presídios em regime RDD em Campo Grande e Mossoró. Então, a gente espera que com essa medida diminuam essas situações que têm criado um clima de insegurança junto à população de Rio Branco. Muito obrigado. Deputada Moema, depois deputado Alex Casiano, um minuto, e logo em seguida Domingos Salves, e vamos entrar no grande expediente. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Deputada Moema. Não, de forma alguma. Primeiras damas. Senhor presidente, eu estava inscrita no Breves Comunicações, mas como vai demorar, eu queria só deixar aqui, fazer um desafio aqui. Eu queria ver o deputado Carlos Sampaio, o deputado Rubem Bueno, o deputado Arthur Maia, né, subirem à tribuna com o mesmo senso de serem paladinos da moralidade e dizer o que pensam de Nardes, o que é que pensam de Eduardo Cunha e como é que eles vão se comportar diante dessas denúncias que toda a imprensa faz questão de não falar. Porque é impressionante, a época, veja, isto é, Carta Capital, todas elas não tocaram uma linha sobre a questão das contas na Suíça, mas trataram de capa e internamente de bater na presidenta Dilma. E eu queria ver essas revistas e ver também esses deputados aqui também irem para a tribuna para cobrar a punição a esses que também estão sendo denunciados e que, ao que... Um minuto, senhor presidente. Parece que para esses, aqui se faz de ouvido de mercador, esses deputados. Portanto, está desafiado aqui. Vão para a tribuna para fazer o mesmo comportamento que estão tendo com a presidenta Dilma. Deputado Alex Casiani. Muito obrigado, senhor presidente, deputados Alci, senhores deputados. O Sistema S está numa negociação com o governo federal com relação à parte dos recursos que recebem das contribuições no país. E eu queria deixar um apelo aqui ao Sistema S, primeiro pelo belo trabalho que fazem. Senac, Senai, o Senat, o Senar, todos eles fazem um belo trabalho. E eu acredito que seria a oportunidade, deputados Alci, Vossa Excelência, que é o grande defensor da educação, de nós podermos fazer com que essas instituições possam dar uma contribuição ainda maior do que fazem, na área que eu vejo que é a hora mais crítica e mais necessária do país, de formar o profissional que mais nós precisamos, que é exatamente o professor. E eu sugiro, então, que possa fazer, nesse acordo, centros de formação de professores, formar os melhores professores para que nós possamos ter na educação básica os melhores talentos. Então, fica aqui a sugestão, o apelo para que o Senai, o Senac, possam se irmanar para viabilizarmos a formação de novos professores. Ciência do deputado Domingos, só para um minuto para o deputado Dorico e um minuto para o deputado Edil Benz, e logo passaremos para a liderança. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, gostaria, senhor presidente, que esse meu pronunciamento vou dar como lido e fosse também divulgado na Voz do Brasil. Senhor presidente, senhoras e deputados, eu queria fazer um pronunciamento de solidariedade aos Médicos Sem Fronteiras. Essa é uma entidade internacional que foi criada em 1971 por jovens médicos e jornalistas, e eu, como médico, queria ser solidário a esse ataque que foi realizado no Hospital dos Médicos Sem Fronteiras, no Afeganistão, no Hospital de Kunduz. Ali, senhor presidente, morreram 22 pacientes, 12 profissionais de saúde, e a presidenta da entidade, a doutora Joane Liu, fez um pronunciamento, inclusive emocionado, onde ela fez um apelo que fosse criada uma comissão internacional para investigar esse bombardeio. Inclusive, isso diz respeito às regras internacionais, ao Tratado de Genebra, e nós entendemos que essa entidade deixou agora de atender milhares de afegãos em função desse ataque. Então, que fosse registrado esse pronunciamento, para que a gente possa registrar a nossa solidariedade internacional. E eu, como presidente do CONASEMP, senhor presidente, criamos em 2004 a Rede Gandhi de Saúde, Paz e Não Violência,
Precisamos difundir a necessidade da paz. A guerra não traz nenhum benefício à humanidade, nós temos que difundir e ser solidário a esses médicos que prestam serviço a mais de 66 países, são 36 mil jovens médicos prestando solidariedade internacional entre os povos. A casa pediu ao deputado Edil Benz. Senhor presidente, agradeço ao deputado Domingos Sávio pela gentileza, mas gostaria de registrar e falar que a Comissão de Viação e Transportes desta casa, onde sou membro há mais de uma década, fui secretário de Estado da Infraestrutura em Santa Catarina, e tivemos agora, este último final de semana, visitando os 5 portos de Santa Catarina. Já visitamos o Porto de Santos, próximo será o Porto do Rio, visitaremos também Pernambuco, Pará e o Maranhão. Conhecer esta infraestrutura tão importante, levando em consideração que mais de 97% das nossas exportações é via portuária. Então, visitamos o Porto de Navegantes, o Porto Nave, Porto de Itajaí, de São Francisco do Sul, Itapuá e no sábado Ibituba. Gostaria de dizer que foi muito interessante, ouvimos muitas coisas importantes, podemos conhecer de perto, só pensar, a situação de perto dos portos, são importantíssimos para o desenvolvimento do país, para atrairmos mais investidores, precisamos ter uma infraestrutura nacional e uma das principais áreas da área da infraestrutura nacional é a área portuária. É isso, presidente, gostaria de dar essa ampla divulgação desse pronunciamento. Muito obrigado. Senhor presidente, 20 segundos. Quero, em primeiro lugar, dar como lido e gostaria de colocar na Voz do Brasil minha opinião sobre o Tribunal de Contas da União, que, para mim, se encaminha um golpe antidemocrático. Por isso que faço esse discurso e gostaria de colocar na Voz do Brasil. Obrigado, orador. Deputado Domingos Sávio, pela liderança da minoria. Senhor presidente, colegas parlamentares. Senhor presidente, a democracia pressupõe o debate franco, a democracia pressupõe o contraditório, mas não só a democracia, toda a humanidade jamais pode prescindir da verdade, em qualquer que seja o campo de atuação, mas especialmente na vida pública. E aqui hoje, já tomados pelo desespero, nós vimos uma série de parlamentares, ora em nome do Partido dos Trabalhadores, ora em nome do governo, de maneira desesperada, partirem para o ataque com calúnias, com mentiras, com uma série de ataques à oposição, como se os absurdos que vieram cometendo o governo Dilma e mesmo aquele que a antecedeu fosse culpa da oposição. Como se fosse culpa da oposição os 8-0, a unanimidade no Tribunal de Contas, constatando que já era óbvio. E reclamam porque, de alguma forma, isso já estava divulgado. Ora, não tinha como ocultar algo que nós varamos a madrugada aqui no final do ano passado. Se lembrem do PL 36, que o governo, de maneira desesperada, já tentava maquiar o próprio orçamento, dizendo que não iria mais cumprir o orçamento, a lei de responsabilidade fiscal, e nós viramos a madrugada aqui dizendo, não, já cometeram o crime de responsabilidade fiscal, o crime contra o país. E isso que nós viemos denunciando, e olha que a oposição tem se pautado em fazê-lo nos limites absolutamente da democracia. Às vezes até é frequente que alguns usem veículos de comunicação, usem alguns espaços para dizer a oposição está muito fraca. Como se quisessem dizer, ora, tomem o governo. Isto não. Nós jamais premeditamos ou agimos fora da legalidade. Mas denunciar e cobrar a punição daqueles que atentam contra o país, nós temos feito. E agora se comprovou isso. E ao se comprovar de maneira unânime no Tribunal de Contas, ora, de repente era o Nardes. Aí tentaram imputar ao ministro Nardes suspeição, mandou para o Supremo. Aí o Supremo, na pessoa do ministro Fux, até ontem o ministro Fux não era alguém
digno de ataques do governo, posto que foi, inclusive, pelo que me consta, conduzido ao cargo de ministro, me parece que pelo presidente Lula. E é um homem que eu acredito se pauta, como deve ser a função de todos os ministros do Supremo, de maneira isenta. Mas o ministro Fux negou a tentativa, aí sim, de golpe do Executivo. O Executivo queria interferir no Legislativo, porque o Tribunal de Contas é uma casa auxiliar ao Legislativo, está lá na Constituição. O Tribunal de Contas é órgão acessório, é um órgão técnico, constituído por profissionais de carreira e por ministros que compõem a sua corte, para fiscalizar e julgar com isenção as contas públicas, auxiliando o Legislativo no seu papel de fiscalizar. Ora, se o Executivo tenta interferir ou tirar um relator do Tribunal de Contas, está interferindo no Legislativo indiretamente. E só o fez porque percebeu que aquele relator estava determinado em cumprir o seu dever de fiscalizar. E ele, o Executivo, já tinha feito incursões lá no Tribunal de Contas, a imprensa divulgou isso fartamente, já tinha chamado ao Planalto, ministros do Tribunal de Contas, já tinha enviado o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para fazer interlocução. Tudo isso tentando tapar o sol com a peneira. Quando veio à tona os 8-0, aí não é mais o ministro Nardes. Eu até ouço parlamentares dizer que o Tribunal de Contas deu um golpe. Ora, é brincar com a inteligência do brasileiro. Não é só brincar, é desrespeitar a inteligência do brasileiro. E é isso que o brasileiro não suporta mais. É esse desrespeito com ele. Mas nesta tentativa de tapar o sol com a peneira, nós vimos tudo aqui hoje. O desespero leva, por exemplo, pena que não está aqui, porque eu gostaria de dizer a ele